Bom dia, meninos. Bom dia. Tudo bem com vocês? Bom dia, pô. Nayara. Nayara, bom dia. Guilherme, bom dia. Laura, bom dia. Bom dia, Simone. Bom dia, professora. Bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo bom? Ótimo, e você, Simone? Tudo bem, graças a Bom Deus. dia, professora. Bom dia. Bom, deixa eu colocar a presença aqui para vocês. Bruno, João, Laura, Guilherme, Nayara, João, Nayara. Bom dia, Cris. Quanto tempo? Deixa eu ver quem mais. Quem eu não falei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá me ouvindo, Cris? Paulo, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo e você? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Vocês estão bem? Como passaram a semana? Tranquilo? Se a Cris tá me ouvindo. Corrido. Corrido? Uhum. Bom. Bom, então tá. A gente vai continuar conversando sobre a aula passada, né? A gente começou a fazer, a gente fez a função C e fizemos a formatação condicional, certo? Hoje, a gente vai trabalhar com a função C alinhada e a gente vai integrar ela junto com uma outra função que é chamada E. Ai, professora, mas não estou entendendo nada, tá complicado. Calma, vai piorar. Tô brincando. Mas quando a gente voltar, né, da pandemia, a gente conseguir se ajeitar aqui, né, no laboratório, a gente vai revisar essa parte, tá? Essa parte que ficou de prática. Caso vocês tenham um computador em casa e quiser treinar, é melhor. Porque daí quando chegar, vocês já sabem, né? Não estão totalmente perdidos. Mas se não, não tem problema. Tá bom? Lucas está chegando agora também. Vou compartilhar com vocês a minha tela, tá? Sobre o assunto de hoje. Só que eu clico em encerrar aqui. Compartilhando aqui com vocês, ó. Então, a gente vai ver, vai continuar, né? A trabalhar com a C alinhada, tá? Que é uma parte da função C. Tá? Então, a C simples, ela tem 3 partes. Teste lógico, valor se verdadeiro e valor se falso. No caso da alinhada, ela vai ser um pouquinho maior, né? Ela vai utilizar mais um teste lógico, no caso, né? E assim vai indo. A função C alinhada, às vezes, ela não te dá o resultado totalmente verdadeiro, do jeito que você precisava ter. Tá? Então, por isso, a gente tem que agregar uma outra função junto a ela. Mas isso aí a gente vai passar por etapas, tá? Eu vou fazer bem devagar. Se vocês tiverem dúvidas, vocês perguntem, tá? Aí a gente vai se falando, tá?
Eu vou abrir aqui a minha planilha da semana passada, já mandei para vocês por e-mail, tá? Se vocês quiserem abrir e acompanhar, quem tiver com o computador, fica mais fácil, tá? Então, aqui, ó, na semana passada, só para relembrar, ó, então, função C, o que é a função C? Lembrando que esse conteúdo está lá no livrinho de vocês, do financeiro, no capítulo 8, página 148, tá? Função C. Só que, lógico, né, de uma maneira mais simples, né? Eu vou complicar um pouquinho para vocês. E aqui nós temos a formatação condicional, que ela formata de acordo com um critério. Tá? Vou mostrar como funciona a função C aninhada e daí eu já reviso a formatação condicional. Tá? Então, o que é a função C aninhada? É também chamada função C composta. Tá? Ela agrupa mais que uma situação, que um teste lógico. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, se a média for acima, deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Se a média for acima ou igual a 7, ele vai estar aprovado. Caso contrário, se a média estiver entre 4 e 7, vai ser recuperação. E se a média estiver abaixo de 4, ele vai ser reprovado. Então, são 3 situações: aprovado, reprovado e recuperação. Tá? Então, a gente tem que pôr essa situação aqui. Então, como que ficaria essa nossa função C? Então, igual C, abro parênteses. Tá? A média, primeira situação, a média for acima ou igual a 7. Então, se for maior ou igual a 7. Então, é o meu primeiro teste lógico. Aquilo que vai fazer com que eu defina se vai ser verdadeiro ou falso. Tá? Então, se isso for verdade, então ele vai ser aprovado. Eu não encerro ela aqui porque ainda falta mais 2 testes lógicos aí, 2 no caso, né? E como que a gente vai pôr essa situação? Então, vem aqui de novo, ó. Vou abrir novamente uma função C. Só que o que acontece, né? Eu tenho 2 situações aqui, ó. Se a média estiver entre 4 e 7, é recuperação. Como que eu vou escrever isso dentro dessa função C? É mais complicado, né? Então, a gente pula para o de baixo. Se a média estiver abaixo de 4, vai ser reprovado. Fica mais fácil. Essa parte assim, eu já entendo como que eu coloco isso numa função C. Como que eu coloco a função, a parte abaixo de 4, né? Então, fica mais fácil. Dica, você começar pelo que você já entende. Então, vou vir aqui, ó. A média for abaixo de 4, ele vai estar reprovado. Então, eu tenho 2 situações verdadeiras, ó. Então, se for acima de 7, é verdadeiro, aprovado. Se for abaixo de 4, é verdadeiro, reprovado. Agora, o que sobra? A recuperação. Como que eu vou colocar essa situação entre, né? Então, o que eu vou fazer? É o valor se falso. Então, coloco somente a recuperação. Fecho 2 parênteses, porque eu abri 2 Cs. Tá? E aí eu dou Enter. Alguém está acompanhando comigo no computador? Está fazendo junto ou não? Na verdade, na aula passada eu já fiz isso sem querer. Então, Oi? na aula passada, quando eu estava fazendo isso, eu fiz isso sem querer.
Mas daí você fez sem querer, mas você entendeu a função C alinhada? Fez dessa forma? Sim, Tá fiz. certo. Na verdade, é exatamente o mesmo exemplo, inclusive. Ah, sim, é porque é o da semana passada que eu abri. Sim, sabe, tipo, a média de recuperação eu botei a mesma também. É, porque é a mesma da primeira parte. Só que aqui, ó, eu tenho esse daqui que é a situação, ó, tá vendo? É esse aqui, ó, função C simples. Não, então, eu botei a situação ser simples, só que eu botei aprovado, reprovado e recuperação. Nesse aqui, nesse Sim, assunto. Então, deu certo. Ok. deu certo. Tá, então vamos lá. Se eu quiser arrastar, será que dá certo? Vamos tentar? Vou arrastar. Deu certo. Por quê? É a mesma situação, é o mesmo teste lógico para todos. Tá? Então, eu vou lá, ó. Se for maior ou igual a 7, aprovado. Se for menor que 4, reprovado. Se não, recuperação. E por que eu não coloquei o entre? O entre, na hora de você configurar a sua função C, às vezes ele pode dar erro. Tá? Então, às vezes ele pode ser que não dê certo. Então, dica, sempre começa, sempre faz o que for mais fácil para você, o que for mais familiar para você estar fazendo, tá? Eu vou deixar a fórmula aqui aberta, tá? Se caso vocês quiserem tirar print, eu vou deixar ela aberta aqui para vocês que quiserem tirar print dessa tela. Para quem estiver acompanhando. Aí depois eu vou mandar essa planilha atualizada para vocês também, tá? Agora aqui na situação do estoque, ó. Do estoque se a quantidade em estoque estiver entre 400 e 550, atenção. Se a quantidade em estoque estiver acima de 550, estoque ok. Se estiver abaixo ou igual a 400, repor. E aí? Está começando pelo entre. Né? Como que eu vou colocar essa situação no meu exemplo? O entre, como eu falei para vocês, sempre deixa por último, porque fica mais fácil, tá? Para você poder analisar. Então, vamos começar. Tanto faz você começar pelo maior ou pelo menor. Então, igual, função C, abro parênteses. Se a quantidade em estoque for o quê? Acima de 550, ou seja, maior que 550, vai ser estoque ok. Aí eu vou abrir de novo outra função C. Se o estoque for... Agora sumiu aqui. Deixa eu olhar aqui. Se o estoque for abaixo ou igual a 400. Aqui. Se o estoque for abaixo ou igual a 400, ponto e vírgula, aspas, estoque, é repor, né? Repor. Aí que vai entrar o caso contrário, né? Se não for nem isso e nem outro, atenção. Fecho dois parênteses, porque eu abri dois. E vou dar enter. Vamos lá. Então, ó, se estiver entre 400 e 550, atenção, tá? Em 540, tá vendo? Então, aqui no caso, ó, se eu aumentar para 600, ele vai dar estoque ok.
Se eu abaixar para 250, ele vai repor. Se eu colocar 420, atenção. Tá vendo como que é importante a gente fazer a configuração correta da fórmula, né? E colocar a situação correta, tá? Então, a gente tem que entender o problema e tentar gerar a solução mais viável. E aonde que eu aplico essa função ser aninhada na minha vida, que eu não sei aonde eu vou pôr? Na sua vida, na situação, você pode pôr, por exemplo, nas suas finanças, no controle de finanças, né? Uma ideia. Então, por exemplo, você pode colocar 3 valores. Se eu passar de tal valor, eu preciso maneirar. Ou se eu estiver entre tanto, tenho respiro. Ou se eu estiver abaixo de tanto, não posso gastar mais. Com notas da escola. Então, por exemplo, você pode pôr notas e faltas, né? Então, se eu tirei nota tal e tive tantas faltas, então estou retido. Ou se eu tenho tantas faltas e tal nota, estou de recuperação, tá? Então, são algumas situações que você pode utilizar na sua vida também, essa função de ser aninhada, tá? E voltando aqui, ó, a gente vai relembrar como que faz a formatação condicional. Tá? Vou diminuir um pouco aqui o zoom, vou pôr 150. Vou fazer aqui, ó, na situação. Então, por exemplo, eu vou pôr atenção amarelo, repor vermelho, estoque ok verde. Tá? Essa vai ser a minha legenda. Então, como que eu faço aqui na formatação condicional? Venho aqui, ó, seleciono a situação, tá? Vou aqui em formatar, formatação condicional. Aí ele vai abrir aqui a janelinha de regras, ó. Aí eu venho aqui, ó, formatar célula C. Como é texto, então eu vou usar essa parte de texto aqui, ó. Então, o texto contém a palavra atenção. Na palavra atenção, eu quero pôr amarelo, né, para entender, amarelo. Vou pôr um negrito, né, fica mais ou menos, e dou concluído. Agora eu vou fazer outra regra para o repor. Vou vir aqui, ó, texto contém a palavra repor. E o repor eu vou pôr de vermelho, negrito, e vou pôr na cor branca, né? Fica mais bonito, ó. E ok. Agora para o estoque ok, ó, adicionar uma outra regra. Texto contém estoque ok. E eu vou no verde, ó. Vou pôr um branco. E concluído. Então ficou a regrinha da formatação condicional. Se eu mudar aqui, ó, do repor, por exemplo, subiu, eu vou pôr 600. Ele me dá estoque ok, ó. 200. Repor, tá vendo? Então, ele vai mudando para você, você não precisa ficar pintando manualmente. Ele muda automaticamente para você. Da mesma forma também que números, ó. Se eu selecionar aqui e for formatar, formatação condicional e inserir a regra aqui, ó. Vamos supor que eu não vou usar mais texto, ó. Eu vou usar agora maior, menor, ó. Então, por exemplo, se for maior ou igual a 400, quanto que é a situação? 400, né? Maior que. Eu coloco, ó, 400, estoque ok, né? Então, é verde, ó. Mesma coisa, se eu quiser pôr pro... Está entre, tá vendo?
Entre quanto? Entre 400 e 550. Aí é amarelo. E depois, se eu quiser pôr o menor, né? Menor que, quanto que é mesmo? 400. Aí é vermelho. E você coloca do jeito que você achar melhor. Vou mostrar agora a função E, tá? Então, esse daqui a gente já viu semana passada, essa parte, tá? Cris, se você não conseguir entender, depois você me pergunta, tá? Me avisa, e a gente conversa lá no CRA e vê alguma coisa para você, tá? Que você, não sei se você acompanhou as aulas, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó, na função C alinhada, eu vou abrir mais uma aba aqui, ó. E eu vou pôr lá função E. E vou pôr função OU. Que são duas funções que elas precisam estar em conjunto com outras para funcionar, tá? Então, vamos lá. Vou escrever aqui a sintaxe. Função OU. Resulta em verdadeiro. É, 50% verdade. E a função OU resulta em verdadeiro quando todas as situações sejam verdadeiros. No caso, 100% verdadeiro. Como assim 100%, 50%? Vou mostrar para vocês. Função OU Então, aqui, por exemplo, se eu escrever igual ou, a função e a função ou, você vai separar por ponto e vírgula cada teste lógico, tá? Então, se eu disser assim, ó, 1 é maior do que 2, ponto e vírgula. 3 é igual a 3, ponto e vírgula. 10 é menor do que 20. São 3 testes lógicos, certo? Então, por exemplo, vou por aqui, antes de eu clicar Enter, antes de eu colocar o Enter, eu vou pôr o igual aqui e eu colocar o apóstrofo, para ele entender que é um texto, tá? Então, aqui, ó, nessa situação, o que seria?
igual ou, no caso, 1 é maior do que 2? Não, é falso, certo? 3 é igual a 3? É verdadeiro. 10 é menor do que 20? É verdadeiro. Então, nesse caso aqui, eu tenho 3 verdades e 1 falso. Nesse caso aqui, ó, ele me retorna tudo verdadeiro. Quer ver? Deixa eu deixar aqui escrito como texto também, esse aqui. Nesse caso aqui, ó, eu vou tirar o texto e vou fazer a equação. Eu vou apertar o Enter para vocês verem. Ele deu verdadeiro. Ou seja, ele considerou a maioria como verdadeiro. Agora, se eu fizer essa mesma situação aqui, ó, na função E, olha o resultado. Então, E, mesma coisa. 1 é maior do que 2. 3 é igual a 3. E 10 é menor do que 20. Então, eu tenho aqui 2 situações verdadeiras e uma falsa. Por conta dessa situação falsa, ele anula toda a equação, tá? Ou seja, ele só vai resultar em verdadeiro se todas as situações forem verdadeiras. Então, se eu mudar aqui, se 1 for menor do que 2, é verdade. Se 3 for igual a 3, é verdade. Se 10 for menor que 20, é verdade. Aí ele me resulta em verdadeiro. Caso contrário, qualquer uma das situações, ele vai anular. Se tiver uma e 10 verdadeiros, aliás, 9 verdadeiros e 1 falso, ele anula toda a equação. Agora aqui, ó, na situação ou não, eu posso ter 10 verdadeiros, aliás, 10 falsos e 1 verdadeiro, ele vai dar verdadeiro. Quando é que eu uso a função ou, então, nesse caso? Funções de tempo, que você quer dar um valor aproximado, aí ele coloca para você, você pode usar a função ou. Quando você quer utilizar valores aproximados, então, pode ser verdade ou pode ser 50% verdadeiro ou falso, então você usa a função ou, tá? Agora, se você quer 100% de verdadeiro, aí você utiliza a função e. Ah, professora, mas como que eu vou utilizar aqui a função, na função, essa função E junto com a função C? Vou pôr aqui só o escrito para depois vocês terem colocado. Então, esse aqui tem que ser verdade, verdade e verdade. Tá? Por exemplo, eu acho que não vai dar tempo da gente fazer isso aqui hoje, mas eu vou fazer uma montagem. Então, nós temos para ser aprovado, o aluno tem que ter nota média, né? Média acima ou igual a 7. Frequência acima de 70% para ele estar aprovado. Então, são 2 situações fáceis, né? Eu vou montar aqui. Eu acho que não vai dar tempo, né? Média e faltas. Na verdade, eu vou propor um desafio para vocês, porque vai terminar aqui a aula, eu não vou conseguir fazer a explicação para vocês. Mas eu gostaria que quem conseguisse tentar, quem está com o computador, que puder fazer, tentar montar essa situação aqui na função C.
tá? Na C alinhada. Tá? Então, vocês podem pôr os alunos que vocês quiserem, ó. Vou pôr o aluno A, aluno B, aluno C e aluno E. Média 9, 8,5, 3,5, 10. As faltas aqui, ó, vamos pôr que seja 70% do curso de um curso de 180 aulas. Tá? Então, ele tem que ter 70% de frequência nessas 180 aulas. Então, daí vocês vão ter que fazer o cálculo. Tá? Então, aqui, vou jogar aqui, ele teve 15 faltas, ele teve 35 faltas, 12, 8 faltas. Vou chutar aqui, não estou pensando. E aqui a situação, se ele foi aprovado ou reprovado. Tá? Se vocês conseguirem fazer, tudo bem. Senão, semana que vem, eu vou passar a resposta disso aqui para vocês, tá? Caso vocês não consigam. Quem tiver computador e quiser tentar, fica à vontade. Eu quero que monte uma função C aninhada. Aí, na semana que vem, eu vou mostrar para vocês como que a gente coloca junto com a função E. Certo? Ok, pessoas? Ok. Ok. Bom, gente, obrigada pela aula de hoje. Depois eu vou mandar para vocês o formulário, tá? Para vocês estarem respondendo. Qualquer dúvida que vocês tiverem na semana, perguntem, tá? E boa semana para todos. Se cuidem. Cris, bom te ver. Acho que você não está conseguindo falar, mas depois a gente conversa. João também. Tá aí, João, ainda? Tô sim. Ah, tá. Bruno, tá aí ainda? Lucas, tá aí? Tô. Ah, tá. Então, bom, espero que o Bruno tenha assistido essa aula, né? Enfim. Laura, eu vi que tá aí também. Paulo também. Guilherme também. E Nayara. O Bruno não costuma falar, ele manda mensagem no bate-papo. Mas ele não tá mandando nada. Ai, misericórdia. Aconteceu alguma coisa. Misericórdia, né? Eu espero que, né, esteja lá. A esperança é a última que morre, né? É. Então tá, gente. Obrigada pela aula de hoje. Até semana que vem. Se cuidem, tá? E Tchau, Sora. fiquem em casa. Tchau, Tchau, professor. gente. Obrigada. Bom Tchau, fim de semana Simone. pra você também. Para vocês também. Tchau.